E aí, galera, boa tarde. Vamos começar essa live, aguardando vocês chegarem. Chega pra gente começar. Temos só meia horinha, mas com certeza vai ser bem produtivo. Vamos lá. Tô aguardando vocês. Eu tô virando a câmera porque... Ô, Aline, vira a câmera não, Aline. Ai, vamos lá. Bora, painho, cuida. Cadê? Chega, Júnior. Cuida. E aí, gente? Tudo. Oi, Wilma. Vem assistir uma aulinha de bio. Tô aguardando aqui, Júnior, me adicionar. Deixa eu ver. Tá tudo... Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo ok aí? Boa tarde, Renata. Ai, painho. Aê, lindona! Boa tarde aí a todos vocês. Prazer imenso, galera. Elô, Ana Macena. Tudo bom, galera? Vamos embora. Tudo bom, Super Aline Viegas? Tudo bem, graças a Deus. E contigo? Como é que estamos aí? Tudo certo? Tudo em paz? Sem Graças corona? a Sem corona, graças a Deus, né? Também lembrando de seguir sempre as recomendações, né? De estar aí lavando as mãos com constância, né? Não sair de casa em hipótese alguma, né? Só se for realmente ultra necessário, que graças a Deus não tem sido, né? Então a gente está se Uhum. preservando bastante, isso é a parte realmente importante para todos, né? Exatamente. Galera, se liguem nas recomendações, não negligenciem isso, porque realmente é o que tem sustentado o sistema público de saúde, é o que tem mantido os leitos disponíveis para quem realmente precisa, para dar tempo da gente respirar, principalmente quem trabalha na saúde, sabe, da gravidade do quadro. A gente, pelo menos aqui em Belo Jardim, a gente não tem UTI. Tá? Então, imagine cidades do interior que não tem UTI disponível para os seus moradores, e aí tem que migrar para as cidades maiores, então está todo mundo lutando, guerreando por um leito de UTI, a gente precisa se manter em casa justamente por causa disso, para que se a gente for exposto e tiver o quadro grave da doença, a gente tenha como ser atendido de forma humana, né? No mínimo humana. Ao E aí, menos isso, né? pelo menos isso, mas vai passar, se Deus quiser, a gente vai conseguir respirar aliviado depois desse tempinho de quarentena. Bora sim, bora cuidar na vida. Né? Como diz Euclides da Cunha, o nordestino o sertanejo é um forte, né? E Tá? vamos embora. Galerinha, manda aí rapidinho para todo mundo. Faltam 2 minutos para a gente startar. Manda aí nos grupos rapidinho. Manda aí. Aline Viegas ao vivo. Vamos embora para a gente poder fazer a diferença. Galera que quer passar na parte de saúde, principalmente, pelo amor de Deus, não perca essa live. Nanda, sua linda. Rafaela Lira. Pessoal, manda lá nos grupos. Aline Viegas ao vivo. Vitória já está por aí também. Super lindona Vitória, né? Vamos fazer a diferença. A galerinha tá chegando forte. Galera linda aí de Belo Jardim, né? Júlia Participando. Divinha, Grande maravilhosa. Jairo, bem-vindo, Jairo. Não, Vamos embora. embora. Pretinha, sua linda, manda para todo mundo aí, galera. Vamos embora para a gente se conectar. Né? Não é todo dia que você tem a oportunidade incrível de visualizar a Aline Viegas fazendo a diferença aqui com a gente, não. Vamos embora, aproveita que é chance única. Então, gente, a nossa ideia hoje é falar sobre impactos ambientais relacionados ao coronavírus. E aí vocês vão ver algumas coisinhas bem interessantes que estão acontecendo no mundo por causa da nossa quarentena. Realmente, assim, eu fiquei, desde que eu vi as cenas, desde que vi as imagens, cara, isso dá uma aula do caramba. Então, vamos embora, cuidar na vida, que a gente vai ter uma aula super
completinha, falando sobre alguns problemas relacionados à ecologia e aplicando isso para a quarentena, viu? Porque tem sido um negócio bem diferente a essa quarentena. Não só tem acontecido coisa ruim, não, gente. Tem acontecido coisa muito boa para mostrar para o mundo que aquecimento global é real, o efeito estufa é real e a gente precisa se ligar nisso, beleza? E aí, quem tá chegando, Bárbara, Renata já tava por aí, Pretinha, Luzivan. Luzivânia. E aí, Tem uma vamos. galera linda aí. Aline, agora é contigo. O Painho tá aqui agora só para aprender. Já tô aqui com o material para montar meu mapinha mental também. Vamos embora. Estou Então, aprendendo com os melhores. agora a gente vai começar com. Eu vou mostrar os slides, não sei se vai ficar bom, mas eu vou mostrar algum material que eu tenho aqui. Esse material eu vou disponibilizar nas salas de aula do MDM, tá? Então, eu vou mandar para disponibilizar para o pessoal do MDM. E esse material também vai vir junto com um exercíciozinho sobre poluição ambiental, tá? E aí vai vir tudo unido a esse material que eu estou disponibilizando aqui nesse aulão de hoje. E o desafio que eu falei nos meus stories é o seguinte, vamos lá. Eu vou usar... Já vai soltar logo. Tem desafio, minha gente. Não é, essa aula não pode ficar desse jeito, não. Tem que ser um negócio bem topzera da balada. Vejam só. Vejam só. Eu vou usar os slides e viro para mim, então eu vou ficar nesse jogo de vai e vem, porque eu ainda não consegui um app que me ajudasse a trazer a aula com slide. Mas aqui, para final desse negócio, a gente consegue. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Vou virar para vocês aqui. Então, vamos lá para o desafio. O desafio é o seguinte, galerinha. Construção de um mapa mental sobre o assunto de hoje. Se você não assistiu a aula, você não consegue construir um mapa mental baseado em todas as informações que a gente vai passar hoje. O melhor será repostado no meu Instagram. Errei aí, no meu Instagram. E aí o MDM, você vai marcar o MDM, vai marcar o meu perfil. E aí o melhor, o topzera da balada, o fechoso, eu vou repostar. Beleza? Então, vamos embora cuidar na vida e falar um pouquinho. Ô, Aline, Oi. eu posso me meter nesse desafio? Fique à vontade. Eu vou dar um presente. Você vai escolher o melhor. E aquele que ficar melhor ganha um mês de isolada de redação de presente. Tá batido. Minha gente, cuidem, façam um mapa mental. Júlia, eu sei que Tá batido. é a mãe do mapa mental, mas hoje tu vai ter que fechar, viu? Júlia é aluna nossa do MDM Belo Jardim, ela tem um Instagram bombado de catering, e eu sei que ela manja dos Paranauê, mas tem que ter alguém que supere Júlia. E aí vamos embora cuidar na vida, gente. Vamos pra cima. É o seguinte, o que a gente tem visto com o coronavírus em relação à ecologia? As pessoas estão em casa, óbvio, né? Grande maioria da população, da classe trabalhadora, carros, enfim, hoje eu estava assistindo até agora o jornal, né, de meio-dia, eles estavam falando que as pessoas estavam voltando a usar os carros, que em São Paulo estava havendo retorno do rodízio de carros, porque as pessoas não estão obedecendo à quarentena. Então, assim, negócio sério. Mas esse tempinho de parada, de calma na natureza e na sociedade fez com que houvesse mudanças climáticas. E não mudanças maléficas, como a gente sempre fala em aulas de impactos ambientais, sim mudanças benéficas, mudanças incríveis em relação a isso. O professor Marcelo, ontem eu assisti a aula dele aqui na live dele, incrível, falando sobre o mesmo assunto. E aqui eu só quero complementar, né, mostrando o aspecto biológico da coisa, já que ele falou do aspecto geográfico. E aí você vai implementar isso no seu mapa mental. Pode falar da parte geográfica também, mas eu vou falar de aquecimento global e de efeito estufa. Associado a isso, falar sobre os impactos ambientais reais que a diminuição desses gases do efeito estufa tem causado na natureza agora. E uma curiosidade bem fofinha para terminar a aula. Então, vamos embora. Deixa eu virar aqui para vocês, para mostrar. Então, vamos lá, gente. Ó, o que é o efeito estufa? O efeito estufa, ele é um efeito natural, normal, e ele pode ser benéfico, desde que, no caso, preconizando esses critérios aí que eu coloquei, ó. A radiação solar, ele vai chegar no globo terrestre, vai aquecer a superfície da Terra. Isso vai favorecer
com que esse calor mantenha a temperatura da Terra e que ela fique na temperatura ideal, adequada. Imagine se não houvesse o Sol, essa temperatura não fosse alcançando o planeta como um todo, nós teríamos uma temperatura abaixo do adequado e não existiria vida na Terra. E esse equilíbrio depende da quantidade de gases que existem na atmosfera. Por isso que efeito estufa e aquecimento global, eles estão tão atrelados. A partir do momento que você tem, e aí deixa eu virar para mim, a partir do momento que você tem esses gases em equilíbrio e a Terra totalmente aquecida de forma adequada, as calotas polares com a temperatura que precisa, o centro da Terra, os hemisférios recebendo a quantidade de calor correta, você tem disseminação dos seres vivos, eles conseguem se reproduzir de forma adequada, e você tem um equilíbrio terrestre sendo feito, tá, de forma adequada. O problema é, quando você tem a emissão de gases poluentes, gases como dióxido de carbono, monóxido de carbono, você tem o nitrogênio, o SO2, o NO2, o dióxido de nitrogênio, o dióxido de enxofre, e você tem um aumento desses gases poluentes, você vai ter um excesso desses gases que vai criar uma camada, uma película, e impede a dissipação do calor. Esse calor não vai sair do planeta e vai aumentar a temperatura da Terra, que aí essa imagenzinha que eu estou mostrando aqui para vocês, ó. A má fama do efeito estufa vem da ação do homem, a ação antrópica. Aparece muito no Enem essa palavrinha, antrópica. A ação do homem, que emite mais gases, no caso aí o gás carbônico e outros gases, como eu falei do dióxido de enxofre e do dióxido de nitrogênio. E aí, ó, olha o que acontece. Você vai ter uma retenção do calor, uma neutralização, e esse calor não se dissipa. E aí vai elevar a temperatura da Terra e você vai ter o aquecimento global. Então, essa é a ideia do efeito estufa. O efeito estufa é uma coisa, aquecimento global é outra, mas elas estão atreladas, tá? E aí, ó, uma das coisas bem interessantes para os grandes centros, que é o que tem acontecido agora na quarentena, é que é um negócio chamado ilhas de calor. O que é ilha de calor? É quando o solo está impermeabilizado por algum tipo de estrutura, concreto, piche, betume, o que faz as estradas, as vias públicas, e isso impede que esse calor seja absorvido pelo solo. Se há esse impedimento, o calor volta para a atmosfera. Só que na atmosfera tem excesso de gases. Esse excesso de gases vai fazer com que haja aquecimento da atmosfera e aquecimento global, por consequência. A gente chama isso de ilhas de calor. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Você vai ter uma temperatura um pouquinho menor em áreas onde não tem essa película de asfalto, lugares onde tem concentração de fábricas, carros, indústrias e população humana, né? Você vai ter o aumento dessa temperatura. E isso aqui chama-se ilha de calor, totalmente relacionada com o efeito estufa. Então, quanto mais concentração de indústrias, de pessoas, de carros, você tem maior retenção de calor e maior absorção desse calor na atmosfera. Beleza, tá tudo tranquilo. Alguma dúvida? Estou vendo todo mundo aqui entrando, mas não estou vendo ninguém falar. Bora lá, vamos embora. Qualquer coisa, fala aí. E aí vem o aquecimento global, gente. O aquecimento global é a consequência do efeito estufa, da emissão dos gases poluentes e que promove um aumento da temperatura da Terra, e isso causa inúmeros problemas. O primeiro problema deles é o derretimento das calotas polares. Então, você vai ter aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, essa imagem que foi propagada pelo mundo inteiro, que é um urso polar que ficou retido em um pedacinho de gelo, tá? Por causa do aquecimento global. Ele provavelmente foi caçar, não achou um lugar para parar, para descansar, e aí ficou nesse lugarzinho aqui, tá? De gelo derretido, que provavelmente vai derreter e ele vai morrer, e ele não está achando alimento. Uma das coisas mais difíceis para esses animais que vivem nessas áreas é a questão de falta de escassez de alimento. E aqui eu trouxe informação. O aquecimento global provoca o degelo. E aí, no caso, a temperatura vai aumentar, vai haver aumento da proporção de água nos mares, e aí você também, ó, vai ter problemas animais, com os animais, que é o seguinte, eles vão ter difícil acesso à alimentação. Então, além dos problemas do aumento
do mar, aí vai ter a dificuldade de animal, de alimentação. Isso é um problema do aquecimento global. E aí vem as notícias relacionadas a o que está acontecendo no momento de quarentena, que eu trouxe para vocês 3 notícias. 2 diretamente sobre poluição ambiental e outra sobre os impactos ambientais, os impactos antrópicos entre os animais. Deixa eu mostrar a primeira, que é lá na cidade de Wuhan, no foco da pandemia. Olha o que está acontecendo, gente. Esse mapinha que eu estou mostrando aqui para vocês é da China. Aqui, ó, Wuhan, que é a cidade, o epicentro da doença no começo de dezembro, no final de dezembro, começo de janeiro, e depois se propagou para o mundo. Isso aqui, essa cozinha amarela, está mostrando a quantidade, densidade de gases poluentes. Aqui, no caso, ele colocou o NO2, tá? Que é o dióxido de nitrogênio. E aí, ó, vê que tem uma concentração bem elevada na região onde tem uma grande propagação, uma grande disseminação de gases poluentes. E durante a quarentena, olha o que aconteceu com os gases na atmosfera. Isso é uma imagem da NASA, tá? A NASA foi quem divulgou essa imagem, onde ocorreu a diminuição de mais ou menos 25% dos gases poluentes presentes nessa área durante a quarentena. Outra notícia muito interessante sobre isso, que está na mesma reportagem, é mostrando Veneza, tá? As áreas onde, né, o Rio de Veneza passa, tem, ó, no caso, diminuição dos gases poluentes, diminuição dos rios, diminuição da quantidade de pessoas usando os rios para se locomover. E aí o que é que acontece? Diminui a poluição, o rio está ficando claro, e aí está ocorrendo a presença de peixes. Os peixes estão voltando, as pessoas estão conseguindo ver os peixes nos cais de Veneza, estão conseguindo ver pureza no ar, o ar mais puro, mais límpido. E Nova York também está havendo isso. Então, e no mundo em quarentena, está havendo bons impactos ambientais em relação à quarentena. Então, quer dizer o quê? Que a partir do momento que o homem para de interferir no ambiente, o ambiente está se reestabilizando em pouco tempo, gente. E veja, não é em muito tempo, não. Pouco tempo. Poucas ações, você tem uma mudança bem importante na questão atmosférica e aí poluição da água também lá em Veneza. Aqui eu trouxe outra notícia que é aqui do Brasil, tá? Falamos do mundo, vamos falar aqui do Brasil também. Olha o que está acontecendo em São Paulo. Poluição do ar em São Paulo diminui 50% na primeira semana de quarentena. Gente, olha para isso. É um impacto muito relevante, ó. O índice de poluentes que desencadeia doenças respiratórias também diminui 30% durante o período. Deixa eu falar uma coisinha para vocês interessante sobre essa época do ano. Em São Paulo e em outras áreas do Brasil, está começando a haver um momento de inverno, vai vir o inverno. E esses gases ficam concentrados, né? Tem a questão da inversão térmica, que é outro assunto que a gente pode falar em outro momento. Mas o que é que está acontecendo? Essa poluição do ar, ela está diminuindo. Então, pessoas que têm problemas respiratórios, como DPOCs, né, que são as doenças respiratórias crônicas, asma, bronquite, faringite, vão ter menos quadros asmáticos de bronquite e faringite porque tem menos gases poluentes na atmosfera. Então, isso é uma notícia surreal de boa. Por quê? Diminuindo os gases poluentes, eu vou ter menos pessoas doentes, menos pessoas indo para o hospital, e aí isso vai ocasionar um equilíbrio na continha aí que a gente está fazendo em relação ao coronavírus e a disponibilidade de leitos para as pessoas em hospital. Isso é uma notícia top. Então, quer dizer que pequenos atos, apesar da quarentena ser algo drástico, mas diminuição dos gases poluentes, diminuição da emissão desses gases na atmosfera vai fazer com que haja uma relevante e rápida ação de limpeza do ar. Então, se você faz a sua parte, se você escolhe andar de bicicleta no lugar de andar de carro, se você diminui a emissão dos gases poluentes, com cada um fazendo a sua parte, gente, em pouquíssimo tempo, veja, em uma semana, 50% dos gases poluentes de São Paulo foram reduzidos, porque houve diminuição também das fábricas, né, de produção e tudo mais. Isso não é bom economicamente falando, então tem aí uma briga. Tem uma briga econômica, tem uma briga ecológica nessa história. E aí a gente precisa equilibrar os fatores.
que seja bom para a ecologia, que seja bom para o planeta, que seja bom para as indústrias. As indústrias precisam investir em ciência, em pesquisa, para que essa redução desses gases seja o melhor possível, para que as pessoas possam ter se purificado. E com certeza, muita gente vai se beneficiar. Pai, não quer falar? Um detalhe importante, Aline, é que talvez a boa parte da sociedade, pelo menos uma visão minha, né, muito pessoal, eu espero que todos estejam percebendo de uma maneira filosófica, né, fugindo um pouco da parte biológica, vindo para a parte filosófica, que muitos desses itens de consumo, né, que se tem buscado não são tão necessários quanto aparentam. Né? Hoje em dia a gente tem pessoas aí que estão sobrevivendo sem tanto consumo, sem a necessidade, né, de se adequar e de se adaptar à realidade de outras pessoas que não são tão necessárias à nossa saúde mental, né? E todo mundo está vivendo. Você talvez esteja tendo a oportunidade de descobrir que você é feliz sozinho, que você é feliz ao lado de pessoas que realmente importam, e que para quem realmente você faz a diferença, talvez um carro novo seja o de menos, talvez a sua companhia seja mais importante. Né? Vale a pena a gente ressaltar isso. A gente vive tanto numa sociedade que prega, né, o ter, e de repente você está descobrindo a possibilidade do ser, né, o ser mais gente. Ou quem sabe ser gente finalmente, né, pela primeira vez ao longo da vida de muita gente, inclusive da minha. Né? Eu não estou longe disso também, não, estou aprendendo. Todos, né? Mas vamos embora. É incrível, né? Porque realmente a gente precisa de muito pouco ser feliz, muito menos do que a gente tem vivido. E aí, graças a essa pandemia, ela tem mostrado muitas coisas boas. A gente não pode tendo se algo que está acontecendo de ruim, tem que observar e ver as coisas boas que podem ser tiradas disso. E realmente que tem coisas boas acontecendo. Veja uma: investimento em ciência, investimento em saúde. Veja que há dinheiro, há condições. E a gente só tem condição quando está vendo o negócio pegar fogo. Então, existe recurso, existe gente qualificada, inclusive no Brasil, para investir em ciência, para produzir ciência. Inclusive, são deles que depende o nosso futuro. Porque é eles que vão produzir o medicamento, é eles que vão produzir a vacina, são eles, né? São eles que vão produzir o medicamento, a vacina, inclusive verificar os impactos futuros dessa pandemia em relação a toda a sociedade. Então, a gente precisa ver as coisas boas que eu falo, foi incrível, realmente top. E eu quero terminar com essa fofura, gente. Eu achei a coisa mais fofa. E também tem relação com a ação antrópica. E aí, não relacionando muito a poluição. Um zoológico lá na China que estava tentando há 13 anos um casal de pandas acasalasse. E eles não conseguiam. Gente, foi só entrarmos em quarentena, os funcionários do zoológico irem embora, só ter câmera visualizando os bichinhos, eles iam acasalar. Olha que fofura. Veja que o homem, até no tratamento, no cuidado, como no zoológico, pandas em zoológico, sob quarentena, acasalam pela primeira vez em 13 anos, lá em Hong Kong, tá? Aí tem a notícia, quem for do MDM vai receber na sala de aula esse material. E aí eles conseguiram fazer com que esses pandas fizessem, e vocês sabem que panda é uma dificuldade para reproduzir, ele está em extinção, está na lista de animais em extinção. E aí estão esperando com fé que saia filhotinho dessa história. Por quê? Às vezes, e aí eu trouxe essa notícia com intuito, não é impacto ecológico, mas veja como o homem interfere até em coisas simples como a reprodução animal. Então a gente começa a perceber que o homem ele tem que ter outro olhar após essa pandemia, visualizando outras coisas e até vendo que existe uma mudança nos hábitos dos animais, porque a gente não está interferindo na vida deles e eles estão conseguindo viver muito bem, obrigada. Se você pegar na internet animais, vai aparecer animais soltos no meio da cidade, animais que estão se sentindo livres, soltos, porque não tem ação do homem, eles não estão se sentindo acuados. Então o homem ele precisa começar a ocupar espaços adequadamente, ocupar os espaços para que todo o planeta seja beneficiado com essa ação. E aí eu trouxe, para encerrar,
uma questãozinha sobre poluição atmosférica. E aí ela está relacionada, é uma questão do Enem. Eu vou virar aqui para vocês e a gente vai ler juntos e responder. Eu acho que vocês conseguem desenrolar, porque eu falei bem sobre o assunto. Vamos lá. Então, vamos embora. Cidades industrializadas produzem grandes proporções de gases como CO2, o principal gás causador do efeito estufa. Isso ocorre por causa da quantidade de combustíveis fósseis queimados, principalmente no transporte, mas também em caldeiras industriais. Além disso, nessas cidades concentram-se as maiores áreas de solos asfaltados e concretados. Olha, presta atenção aí. O que aumenta a retenção de calor, formando o que se conhece por ilhas de calor. Tal fenômeno ocorre porque esses materiais absorvem o calor e devolvem para o ar sob a forma de radiação térmica. Em áreas urbanas, devido à atuação conjunta do efeito estufa, as ilhas de calor e das ilhas de calor, espera-se que o consumo de energia elétrica... O que é que vai acontecer com o consumo de energia elétrica se você tem um calor exacerbado? Gente, isso é uma questão do Enem. Eu quero que vocês comentem aí. Quem está na sala, comenta aí. Quem está na live, comenta aí. Qual seria a resposta correta? Eu vou esperar vocês lerem e me responderem essa questão aí. Letra A, B, C, D ou E? Manda aí a resposta nos comentários, por favor. Bora lá, Raul. Saia contigo, irmão. Manda a resposta aí. Estou aguardando vocês. Vai aumentar, vai diminuir o consumo de energia elétrica, esse calor aumentado. Ó, aí Nanda já respondeu. Quem mais? Quem dá mais? Bora lá. Nanda já chutou, disse. Com certeza, Nanda? Letra D. Tu tem certeza ou tu tá com dúvida, moleque? Ó, a Eduarda disse que era letra D. Vamos lá. Quem mais? Letra D. E aí, gente, vou esperar mais 10 segundinhos. Letra D. Vamos lá? Então, letra D, gente. Se aumenta o calor, meu velho, vai ter aí ar-condicionado ligado, ventilador ligado, como eu estou com o meu aqui, e todo mundo vai estar usando refrigeração para tentar amenizar o quadro de calor. E olha, lembra aí das ilhas de calor, por quê? O texto está falando aí, ó, concentram-se áreas de solos asfaltados e concretados. Tem a radiação térmica sendo... E aí, olha, esse gráficozinho é perfeito. Você tem na zona rural uma temperatura mais amena em detrimento da cidade. Por quê? Aqui tem asfalto, a inversão térmica, veio, estou falando já misturando as coisas. O calor vai ser absorvido pelo asfalto e aí vai ser liberado na forma de radiação térmica, aumentando a temperatura atmosférica. Então, em áreas muito asfaltadas, realmente vai ser mais quente e aí você vai ter que usar, ó, refrigeração de indústrias e residências. Corretíssimo, gente. E aí eu concluo a minha fala com essa questão. E aí eu, como eu disse, vou mandar para as salas de aula do Google Classroom, essa aula que eu dei, questões para o pessoal responder. E o desafio do mapa mental. Eita, velho, o cara tá... Eu acho que eu mesmo vou ganhar a bolsa. E aí eu vou selecionar o melhor mapa mental, mando para Júnior para que ele faça o presente, dê o presente de um mês de isolado de redação. Isolada de redação. Show! É isso. Galerinha, queria agradecer a presença de todos vocês, né? Frisar mais uma vez, não é bobagem, a gente não pode esquecer, né? Primeiramente, agradecer a professora Aline Viegas. Eu acho que todos vocês deveriam mandar aí um coraçãozinho para ela agora, né? Que ela merece muito, né? Professora Aline, no caso, está vindo como voluntária para dar informação, para dar o melhor dela aí para todos vocês, né? Isso é uma coisa que deve ser frisado. Todo o time MDM está fazendo isso com o objetivo realmente de ajudar, né? A gente sabe aí nesse período de pandemia o quanto,
né, duro, a questão de você às vezes não estar acostumado em estudar online, e vocês aí estão se superando, vocês são pessoas incríveis e o time MDM também está lutando bastante, né, para poder oferecer o máximo a vocês, beleza? Então, professora, salva de palmas aí para a senhora, que se a gente tivesse agora com a sala de aula, a senhora realmente mereceria uma salva de palmas, parabéns, obrigado do fundo do coração por tudo, mais uma vez, viu, minha amiga? Prazer imenso ter te encontrado na jornada da vida. Eu agradeço, gente. Muito obrigado, carinho, respeito aí de todo mundo. Cheiro para todo mundo que participou da aula. Continuo à disposição. Eu estou trabalhando no MDM, né? Estou de férias das escolas, mas estou trabalhando no PIC aqui, trabalhando na área da farmácia também. Então, se você tem alguma dúvida até sobre a pandemia, alguma coisa em relação ao próprio vírus, se você está sentindo sintomas, se tem quer alguma orientação, estou à disposição para falar. Estou me colocando realmente à disposição de vocês. E dúvidas sobre o assunto, pode mandar, que a gente está aqui para servir vocês. Não tem isso, não. É qualquer hora. A gente está dormindo 2 horas da manhã, acordando de 8, vivendo a vida desse jeito. Até essa pandemia passar, a gente está online o tempo inteiro para servir o MDM e servir todos vocês. Um cheiro e muito obrigada. Aline, deixa salvo, por favor, aí na tua página, viu? Que depois a gente vai dar um jeito de jogar na sala do pessoal também. Galerinha, beijo na testa, beijo no coração. 3 horas da tarde tem aula, viu? 3 da tarde. Divulga aí pra galera. Vamos pra cima. Valeu, Aline. Cheirão. Tchau, tchau. Tchau, gente.